Por que o protestantismo é condenado pelas Sagradas Escrituras? Sejam bem-vindos. O intuito do vídeo é examinar a Sagrada Escritura e provar que a falácia dos protestantes é condenada pela própria Bíblia, que eles dizem ser a regra de fé deles. Se existe uma só Bíblia, a lógica é que deveria existir uma só igreja, pois Jesus disse que Ele é o caminho e que sobre Pedro edificaria a sua igreja e que jamais as portas do inferno prevalecerão contra a sua única igreja. Veja bem que Jesus disse a minha igreja e não as minhas igrejas. E isso sem falar que a religião nova de Lutero começou 16 séculos depois de Cristo. A Sagrada Escritura sempre condenou o individualismo doutrinário. Confira o que diz em Deuteronômio 12, 8. Não fareis nesse lugar o que nós fazemos hoje aqui, onde cada um faz o que bem lhe parece. Os protestantes evangélicos assim procedem por não terem uma única liderança eclesiástica, ou seja, cada fundador protestante faz o que lhe convém em sua igreja. Juízes 17, versículo 6, está escrito: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. É exatamente assim o proceder dos evangélicos protestantes após a nova religião de Lutero. Cada um segue a Bíblia como mais lhe agrada. No livro de Atos dos Apóstolos, a Sagrada Escritura narra a história de um eunuco que sentiu a necessidade da interpretação de alguém inserido na doutrina da igreja, o diácono Filipe. O eunuco não fez uma interpretação pessoal da Bíblia, como os seguidores de Lutero fazem, e isso é provado na Bíblia. Ouçam. Atos dos Apóstolos 8, versículos 30 e 31. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A palavra catecismo, catequel em grego, vem de explicar, ensinar. A arrogância da interpretação pessoal da Sagrada Escritura, utilizada pelos protestantes, leva a um entendimento além do que está escrito, o que o apóstolo São Paulo não recomenda. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 13, está escrito: com efeito, nada há em nossas cartas a não ser o que nelas ledes e compreendeis. Espero que compreendais plenamente. Porque será que quando os evangelhos narram Jesus Cristo afirmando: isto é o meu corpo, São Mateus 26, versículo 26, São Marcos 14, 22, São Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 23 ao 27, os protestantes dizem que é simbólico, ou apenas uma lembrança. Se Jesus disse: isto é o meu corpo, e os protestantes evangélicos dizem que é um símbolo, em quem você prefere acreditar? O apóstolo São Paulo escreveu que nada há em nossas cartas, a não ser o que nelas ledes e compreendeis. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Devido às inúmeras interpretações pessoais, o protestantismo é dividido e mutilado em diversas doutrinas diferentes, para várias dissensões distintas. Cada igreja protestante, com sua placa denominacional, prega uma doutrina e um Jesus diferente. O apóstolo São Paulo já nos alertava que pregariam um Jesus diferente daquele pregado pela Igreja Apostólica, 2 Coríntios 11, 4. Se na verdade, vindo alguém, pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, tolerais. Os protestantes inventaram vários Jesuses e várias interpretações, um do reino material contrário ao crucificado, o qual, através de São João, nos ensinou que nada desse mundo vem do Pai. 1 João 2,16. Um Jesus, filho de uma mulher comum e cheio de irmãos carnais.
contrário ao das Escrituras, o qual é filho de uma santa virgem e imaculada. São Lucas 1, 28. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Isaías 7, 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ezequiel 44, 2. O Senhor disse-me: Este pórtico ficará fechado. Ninguém o abrirá, ninguém aí passará. Porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Ele permanecerá fechado. Os protestantes afirmam que obedecem à Sagrada Escritura, porém não obedecem às autoridades dadas por Deus. Pior ainda, se dizem autoridade. Romanos 13, 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Jesus autorizou uma só igreja. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus só autorizou uma única igreja. São Mateus 16, 18. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A religião católica é universal. Hebreus 12, 23 da Assembleia Festiva dos primeiros inscritos no Livro dos Céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. A palavra católico vem do grego katolikos. É a junção de dois termos gregos, kata, sobre junto, e olos, inteiro, todo, total. A tradução para o português é universal, ou seja, que abrange tudo, que reúne todos. Sendo assim, católico designa aquilo que tem vocação de universalidade, que é universal. A palavra religião vem do latim religare, e significado e religação, ou seja, uma nova ligação entre o homem e Deus. Dando as chaves do céu ao primado Papa, ele nos religou a Deus através da sua única igreja. São Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus deu esse poder ao apóstolo São Pedro, mas os protestantes insistem em seguir o revolucionário Lutero, que mudou a religião no século XVI. Quem negar a Igreja Católica será negado por Cristo diante do Pai. Jesus disse à sua igreja, São Lucas 10, 16, Quem vos ouve a mim ouve, e quem vos rejeita a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. São Mateus 12, 30. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. São Mateus 10, 33. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Só conseguiremos a salvação por meio da aspersão do sangue de Cristo. Romanos 5, 9. Agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 1, 7. E é pelo sangue de Jesus Cristo que temos a redenção e a remissão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo foi derramado pela Igreja e não pelas placas protestantes. Atos dos Apóstolos 20, 28. A Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. São Lucas 22, 20. Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Os que serão salvos se unirão à única Igreja de Cristo. Atos dos Apóstolos 2, 46 e 47. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Muitos mentirosos, indo contra as Escrituras, inventaram que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado por todos.
São Mateus 26, 28, derramado por muitos, para a remissão dos pecados. São Marcos 14, 24. O sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, está explícito que não se pode dizer por todos. O correto é por muitos, como está nas Escrituras. Até um eleito para ser salvo precisa ser inserido na igreja. Atos dos Apóstolos 2, 47. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Jesus Cristo não fundou uma Bíblia, fundou uma igreja. São Mateus 16, 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo não escreveu nada. Jesus Cristo não deu ordens explícitas para que seus discípulos escrevessem nada. 1 Timóteo 3, 15 está escrito que a coluna e sustentáculo da verdade é a igreja e não a Bíblia. A Igreja Católica permaneceu 400 anos sem a Sagrada Escritura, somente com a tradição oral. Nunca na história da cristandade, a Bíblia foi a única fonte de revelação. Os livros contidos na Bíblia foram escolhidos e sacralizados pela Igreja. Portanto, a Bíblia nasceu da Igreja, e não o contrário. Foi a Igreja que separou os evangelhos canônicos dos apócrifos. A Bíblia sem a Igreja é apenas um livro comum. Só se torna escritura sagrada dentro da Igreja. Se somente a Bíblia fosse necessário, o protestantismo não estaria dividido em um número incontável de denominações e fundadores de igrejas. A própria Bíblia não se habilita a ser a autoridade máxima. Jesus Cristo nunca citou nem a Bíblia, nem que haveria reformador nenhum de sua igreja. Onde está na Bíblia que o verdadeiro cristianismo iria se iniciar após 16 séculos com Lutero? Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua única igreja. São Mateus 16, 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dizer que a igreja se corrompeu é chamar Jesus de mentiroso, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os protestantes dizem que são um só corpo, mesmo não estando na mesma comunhão e com cada igreja interpretando diferente da outra. O protestantismo é uma Babilônia de doutrinas que se contradizem-se umas às outras. Em 500 anos de história, o protestantismo nunca foi unido como o Senhor Jesus Cristo pediu que fôssemos. O apóstolo São Paulo pregou a unidade e Lutero a trouxe à divisão. Em Efésios 4, o apóstolo escreveu: sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Percebemos claramente como os protestantes não obedecem o ensinamento bíblico da unidade, pois eles são divididos e não buscam ser um só corpo. Quando não concordam o pastor de sua igreja, eles abrem outras, e isso nunca para. A unidade não é bem-vinda pelos protestantes. Ouçam agora o disse Jesus Cristo e percebam que os protestantes não acatam a ordem da unidade. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. São João 17, versículos 22 e 23. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. São João 10, 16. Finalizo este vídeo dizendo a você para que analise tudo o que foi dito e procure nas Escrituras os versículos citados aqui. Se você é protestante, estude a história do cristianismo desde os primórdios e te garanto que chegará à verdade. É impossível você recorrer a esses fatos históricos
e continuar protestante. Se você é católico ou católica, continue firme em sua fé. Reze o Santo Terço diariamente e se aprofunde na fé por meio do estudo, pois ninguém ama aquilo que não conhece. Compartilhe este vídeo para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!